fórceps pelo Botafogo. Foi. Praticamente no último lance do jogo. Que crueldade pro Atlético a história se repetir 3 dias depois, né? Pois é, já havia tomado um gol no último lance praticamente no jogo. 8 de acréscimo também, mesmo número de a diferença é que dessa vez o gol saiu antes dos 8, né? No último segundo. 7h45. A bola cruza a linha quase no último segundo dos acréscimos. Mas foi um jogo que acho que, em linhas gerais, o Atlético foi melhor que o Botafogo, né? O Botafogo esteve longe da sua melhor versão, a versão aquela que vem mostrando ao longo desse campeonato brasileiro, né, Alex? Sabe o que eu fico pensando e às vezes preocupado? Será que esse Botafogo não deu uma estafada fisicamente nessa sequência de jogos? Essa questão de produzir até um pouco menos tecnicamente, às vezes ele passa por algo que fisicamente você está um pouco sobrecarregado. E a impressão que eu tive é isso. O Atlético Paranaense conseguiu controlar muito bem o Botafogo nesse sentido, né? Que tem mérito do Atlético, conseguiu levar perigo. E o Botafogo, na verdade, ele não tem tido aquela mesma lucidez desses últimos jogos, 2 últimos jogos pelo menos, né? E aí a dificuldade, lógico, de enfrentar um time que está em cima da tabela e vai seguir brigando, o Atlético Paranaense, e o Botafogo também mesmo jogando em casa. Esse confronto teve esse equilíbrio com o Atlético um pouco melhor, mas o gol, lógico, acaba o empate sendo de melhor valia para o Botafogo. E sendo muito cruel, obviamente, com o Atlético, que não pode deixar criar esse tipo de fantasma com essa frustração para a sequência. Hoje, Mansur, eu não gostei da escalação do Botafogo. Quando eu vi a escalação no primeiro momento, eu falei, mas ele está tirando a velocidade do Botafogo, né? Porque no momento que você tira Luiz Henrique para jogar ali do lado do Júnior Santos, você já não tem o Savarino, né? Que seria uma opção, que está defendendo a seleção da Venezuela na Copa América. Hoje ele optou por Romero e Eduardo. Que era o time dos 4 atacantes no início da gestão do Arthur Jorge, e agora foi o time dos 3 meias por trás de um atacante. Exatamente. Mudou bastante a característica. Eu não sei o que levou ele a ter essa leitura. O fato é que não funcionou, né? Mas não funcionou. Para mim tem um ponto que foi fundamental no jogo. O Botafogo sucumbiu a algo que o Atlético Paranaense do Cuca propôs, sem o Cuca na beira do campo, do Juca, mas que criou muita dificuldade para o Botafogo, que foram perseguições individuais o tempo inteiro, encaixe individual no setor. Alguns encaixes eram pré-definidos, mas havia ajustes rápidos e muito bem feitos para que a perseguição não ficasse muito longa e o jogador não saísse do setor, então eles trocavam muito rapidamente. O fato é que eram encaixes individuais o tempo inteiro. Tá aí o gol do Bastos já no último lance do jogo. E aí com isso, principalmente com o Marlon Freitas e o Danilo muito acompanhados de perto, sem poder receber essa bola limpa na saída de bola do Botafogo, o jogo parecia não fluir. Às vezes o Atlético encaixava essa marcação individual e convidava um dos zagueiros do Botafogo a conduzir a bola, sem marcar, porque imaginava que dali tinha menos possibilidade de sair um passe decisivo. Quase sempre acabava precipitando o passe, tentando forçar no homem marcado, o Botafogo perdia a bola e o Atlético no contra-ataque conseguia incomodar. O Botafogo ficou muito desconfortável com a bola. Aos poucos foi se expondo, ansioso por jogar em casa, e o Atlético foi tendo um pouco mais oportunidade até fazer o gol no início do segundo tempo. Uma partidaça com bola do Fernandinho. Fernandinho mandou no jogo no meio-campo. Mas mandou no jogo no meio-campo. É por isso que eu estou julgando, para mim, a minha visão, eu estou julgando o Botafogo um pouco abaixo fisicamente. Fazendo mais força, sabe? Essa visão talvez, que tive lá. Por isso as trocas. Talvez justifique a troca, por exemplo, Pode ser. do Luiz Henrique. Agora, talvez também, nos encaixes individuais, você ter mais um jogador com velocidade para atacar em profundidade pudesse ser uma melhor opção do que um jogador que recebe no pé. Aí a sua colocação é pertinente. O Eduardo hoje não conseguiu jogar. O Eduardo mal pegou na bola ao longo do... O Romero ainda conseguiu... Isso é pela marcação, porque o Eduardo não vinha jogando, né? Ele não passou por essa sequência. Falta de ritmo, né? Mas o Romero conseguiu se mexer mais, conseguiu participar do jogo, principalmente ali no primeiro tempo, ele tentou bastante. Agora o Eduardo teve muita dificuldade hoje. Muito abaixo. E um negócio que o Atlético Paranaense fez bem, quando ele perdia a bola no Botafogo, ele matava a jogada, ele tirava essa velocidade do contra-ataque, dessa transição. Então ele fez o dever de casa certinho. Isso tem um preço físico também, né? Pro Atlético, né? Você fazia o tempo inteiro perseguindo. Tanto que na parte final do jogo, o Arthur Jorge joga todas as cartadas dele, né? Coloca Fabiano entrando até partindo da lateral, coloca o Yarley, depois coloca o Diego Hernandes. O Botafogo até teve as suas oportunidades, né? Teve o lance do Cuiabano recebeu 2 vezes uma inversão de bola que ele apareceu. Acabou pegando mal fechando da segunda trave, não conseguiu pegar bem. Mas ainda assim a sensação era de que o 1-0 contava o jogo, né? A vitória do Atlético contava a história do jogo melhor. Mas, de novo, o Atlético acabou sofrendo um gol no último lance.
É isso aí, custou caro porque o Atlético queria a liderança do campeonato naquele momento, né? Com a vitória no Newton Santos hoje, o Atlético retomaria a liderança do campeonato. Com o empate, o Botafogo, pelo menos provisoriamente, continua por lá. Bom, ele está na frente, confronto direto. Se eu não perder pro meu confronto direto, mesmo jogando em casa, tá bom. Isso ajuda também. O empate acabou caindo do céu para o Botafogo, né? Literalmente. Tem muito que comemorar o empate pelas circunstâncias do jogo. Hoje rolou uma homenagem muito legal, né, da torcida do Botafogo ao Tiquinho, né, por conta do falecimento do pai dele. Ele se ausentou de treinamentos ao longo da semana, já não havia participado do último jogo. Hoje também não esteve à disposição. Olha lá, Tiquinho, estamos com você, né? E a ilustração ali do Tiquinho ao lado do pai dele, né? E o Tiquinho... Pois não? Não, só falando sobre questão ofensiva, porque a gente falou do Tiquinho agora, e que a família toda esteja... Só mostrar aqui, ó, Mansur, o post, né? A publicação do Tiquinho nas redes sociais. Olha lá, obrigado de coração, que linda homenagem, amo vocês. Está aí muito bonito. O Tiquinho se declarando à torcida do Botafogo pela homenagem. Muito bonito. E é bonito esse ambiente quando a torcida abraça como membro da comunidade, né? Os clubes de futebol são comunidades em torno de pessoas, de seres humanos que estão ali jogando, e isso é bonito. E sobre a repercussão esportiva disso, quer dizer, além do Botafogo hoje, naturalmente o Tiquinho, precisa ser dado a ele o tempo que ele julgar, que precisa ele com a família dele. E o Botafogo, além disso, passa por uma fase que no setor ofensivo está sem o Savarino na seleção e já vem sem o Jefinho, né? Isso. Então, daquele Botafogo que iniciou o trabalho com o Arthur Jorge, o setor ofensivo foi bem mexido mesmo. Então isso tem as suas consequências. Sem dúvida nenhuma. Bom,